Graça e paz a todos vocês que estão assistindo o canal Expondo a Verdade. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de vocês e que possamos aprender juntos com a palavra do Senhor. Gostaria nesse dia de pedir a você para nós lermos a palavra do Senhor juntos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, e meditarmos na palavra do Senhor e o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Pois o Senhor, a sua palavra é viva e ela fala conosco. Então vamos ler no capítulo 3, versículo 8 do livro de Gênesis, que nos diz assim: Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Glória a Deus. Amados, nós sabemos que o Senhor foi o Criador de todas as coisas, tudo que vimos e que não vimos. Ele é o autor e consumador de todas as coisas. O grande eterno, o grande eu sou. E nós sabemos que no início quando Deus começa a criar todas as coisas e termina com a criação do sistema, do universo, Ele decide criar o homem. Em Gênesis 1:26, a palavra de Deus nos diz que o Senhor fala, junto com o seu amado Filho e Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é ser segundo a imagem e semelhança do Senhor? É ter os atributos comunicáveis de Deus na nossa vida. Os incomunicáveis só Deus tem: a eternidade, a onisciência, a onipresença, mas o amor, a alegria, todos esses atributos que existem na pessoa de Deus, nós sabemos que nós temos, porque Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu esse privilégio de nós termos. Então a nossa alma, ela almeja pela presença do Criador, aquele que o fez. E nós vimos que Deus fez o homem perfeito, e logo após, quando o Senhor vê com que o homem ele está só, do seu lado, da sua costela, que é o que a palavra de Deus nos diz e o que eu creio, que Ele faz a mulher, para que o homem não ficasse só. E Deus faz um homem e uma mulher, para que juntos formassem uma família. E juntos fossem obedientes ao Senhor e cuidassem do jardim, a qual o Senhor fez para que o homem vivesse em gozo, em alegria, e tivesse sustento, tivesse de tudo. O melhor de tudo eles tinham, que era a presença do Senhor em toda a viração do dia. E nós vemos que o Senhor ordena: não comam do fruto da árvore que está lá no meio do jardim. Ele fala a Adão e Adão fala a Eva. Então nós vemos que havia uma ordem a qual Deus tinha determinado. E foi bem clara essa ordem. E o Senhor disse que do dia que vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Se vocês obedecerem, vocês vão viver. Então, o que o homem faz? O homem e a mulher. A mulher e o homem andavam juntos, na inocência, na pureza, sem pecado. Andavam no final da viração do dia, o próprio Deus vinha falar com eles. Que glória, que majestade, que não era isso, de estar na presença do Senhor, de ver Deus face a face. Claro que hoje nós sentimos Deus espiritualmente falando, nós sentimos Deus pela sua graça, pela sua misericórdia e por meio da fé, que nós cremos que Deus existe e Ele é soberano. E nós vemos que o Senhor disse que era para obedecer. A palavra-chave desse texto hoje, meus amados, é a obediência. A obediência à palavra do Senhor. E o Senhor fala que eles foram desobedientes, porque a Eva dá ouvido a Satanás, a serpente, e induz ela a comer aquele fruto. Enganou ela, trocou a palavra do Senhor com palavras que agradassem a ela, mas não é bem assim que o Senhor fala, não é bem assim que o Senhor disse. Mas o dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus.
E nós olhando para essa palavra, meus amados, nós vemos que hoje não é diferente. Hoje muitos pegam a Bíblia e tentam desfazer o que a palavra de Deus realmente diz, tirando algumas coisas, colocando outras e acrescentando outras. E com isso, desobedecendo a ordem de Deus, tentando fazer a palavra de Deus ser palpável e agradável aos ouvidos, porque o homem não gosta de ser corrigido, não gosta de ser exortado, mas ele gosta de ouvir o que agrada aos seus ouvidos. E nós vemos que muitas vezes a palavra do Senhor vem de encontro com nós e muitas coisas são proibidas. Coisas que não agradam ao Senhor, a qual Ele deixou escrito na sua palavra, as quais nós não devemos fazer, as quais são obras da carne, fruto da carne, e na qual o Senhor diz que não é lícito com que façamos. Gálatas 5, 17 ao 22, vai nos falar dos frutos do Espírito, dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Frutos da carne, a qual não desagrada a Deus, fruto do Espírito, a qual agrada e glorifica o nome do Senhor, na qual nós devemos viver e produzir frutos que mostrem que nós somos arrependidos, que nós somos convertidos e que cremos no único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sermos obedientes à palavra do Senhor. Porque quando Adão e Eva pecam, Eva primeiro come o fruto, depois dá a Adão e ele também come. E o que acontece? O pecado, a desobediência entra na humanidade. E qual a consequência do pecado? O homem e a mulher foram expulsos do paraíso. E com isso perderam o privilégio de estar todo dia, na viração do dia, vendo Deus face a face. Que privilégio! Que glória! Oh, aleluia! E nós vemos que por causa da desobediência de um homem e de uma mulher, toda a raça humana herdou esse pecado, na qual ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia mais chegar diante de Deus, a qual Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele determinou, o homem desobedeceu, mas Deus, no seu plano eterno, Ele decidiu salvar o homem novamente. Ele cria o plano da salvação, na qual Ele envia o seu único Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual o Antigo Testamento, todos os feitos que incumbiam no Antigo Testamento, que eram feitos, rituais litúrgicos, todo o acontecimento da história dos reis, dos juízes, dos profetas, apontavam para Cristo, para o sacrifício vicário de Cristo, no qual nos resgataria e nos resgata dessa desobediência na qual nós estávamos juntos com Adão, no qual nós desagradávamos a Deus das nossas concupiscências, das nossas carnes, nos nossos desejos pessoais, abomináveis a Deus. Mas quando o Filho amado decidiu, em Filipenses 2,5, nós vamos ver que sejamos igual a Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se desfez da sua glória e veio morrer, veio como homem aqui na terra, como Filho unigênito de Deus, para morrer como homem, para que nós pudéssemos ser salvos. E morte de cruz, a pior morte que existia na época, morte de humilhação, morte de tortura. E o próprio Filho se sujeitou a passar por isso, para que eu e você, a qual a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, se nós confessarmos com a nossa boca, cremos no coração que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, nós seremos salvos. E depois de nós sermos salvos, nós vamos produzir frutos, frutos dignos de arrependimento que agradam a Deus. Então, nós confessarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos o privilégio de estarmos novamente vendo pela fé o próprio Deus, espiritualmente sentindo a sua presença, sentindo a sua proteção, a sua graça na nossa vida. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, o que seríamos de nós? O que seríamos de nós, irmãos? O que seríamos de nós, amado? Você que está ouvindo essa mensagem nesse dia, não pense que isso aqui é apenas um livro, não pense que isso aqui é apenas uma palavra, como muitos e muitos livros que nós vemos por aí. Esse livro que estou aqui na mão, a Bíblia Sagrada, já foi escrita há mais de 2000 anos e a sua palavra continua e permanece fiel, sem fugir de um ponto ou uma vírgula. Muitos tentam desfazer a palavra do Senhor nesses dias, mas eu digo a você que essa palavra é fiel e tudo que está escrito aqui está se cumprindo ao pé da risca. Ponto, vírgula, não foge nada.
todas as profecias estão se cumprindo. E nós vemos nesses dias que por causa do pecado do homem, a natureza sofre, o homem sofre. E nós vemos tantas catástrofes naturais, tantas coisas abomináveis que o homem anda fazendo, que desagradam a Deus. E a ira do Senhor, a qual o Senhor tem guardado. O Senhor tem dito que os princípios das dores viriam, e nós iríamos ver terremotos, maremotos, guerras, esfriamento, falta de amor, falta de carinho, falta de desejo de buscar as coisas de Deus. E tudo isso nos mostra, Deus diz, não vos amedrontais, mas ficai alertas, porque isso é o final, isso é o fim dos tempos, e em breve eu voltarei. Quando essas coisas estiverem acontecendo, em breve eu voltarei. Então eu digo para você nesse dia, meu amado, minha amada, Cristo voltará, e em breve, porque pelo que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo não é em vão. Tudo isso é bíblico, está na Bíblia, e tem que se cumprir, senão nós teríamos que rasgar a Bíblia. Mas como a Bíblia é fiel, é a palavra de Deus, e ela se cumpre, ela não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus, é a pessoa de Cristo viva, falando com nós. Então nós cremos que tudo irá se cumprir e está se cumprindo como o Senhor falou. Mas creia nessa palavra, entregue o teu coração ao Senhor, confesse a Cristo com a sua boca, creia que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, como Ele é da minha vida. E então você receberá a salvação em Cristo Jesus. Você receberá o amor, o abraço de Deus, que todos os dias, como Ele vinha na viração do dia lá no Jardim do Éden, hoje Ele está a todo momento conosco, porque o véu do tempo foi rasgado e hoje nós estamos no tempo da graça. E a graça de Deus, ela nos abraça, ela nos alcança, o amor de Cristo, porque não foi um amor qualquer, foi o amor do Filho de Deus, que se entregou por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser salvos, pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida em Cristo, uma vida que glorifica o nome do Senhor. E eu gostaria de orar com você nesse momento. E se você quer entregar a sua vida ao Senhor, crê que somente Ele pode tomar e fazer algo pela sua vida, na qual ninguém consegue, só o impossível de Deus. Creia que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Meu amado, minha amada, vamos orar neste momento. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesse dia, crendo que o Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra. Crendo que aquele que está ouvindo essa palavra, Senhor, essa palavra não é em vão, essa palavra não volta vazia. Pai, chama, Senhor, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desanimados, aqueles que pararam, Senhor, na caminhada, aqueles que estão necessitados de algo, Senhor, espiritual, Senhor, material. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe que cada um necessita. Que seja feito tudo segundo a tua vontade e não a nossa, Pai. Entra, Senhor, nesse lar, nessa vida, Pai. Transforma, Senhor, essa vida, essa família. E que sejam, Senhor, teus servos, tuas servas, e que te aceitem como seu único e suficiente Salvador. E crendo que o Senhor pode todas as coisas, no qual o homem não pode, o Senhor pode. Aleluia, glória a Deus. Te agradecemos por mais esse dia, Senhor, entregando tudo nas tuas mãos, para louvor e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama.